O tópico 2 diz que doido 1 diz louvai ao Senhor porque Ele é bom. O doido 2 diz louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. E o que é benignidade? A gente sabe que é um fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Mas o que é verdadeiramente a benignidade? Porque às vezes confunde benignidade, bondade. Mas a benignidade ela tem uma característica. Ela pode ser descrita como aquele que gera o bem. É aquele sentimento, aquela virtude que sempre gera o bem, nunca gera o mal, só gera o bem. Não, ela não magoa, ela não envergonha, ela não gera nem o mal. A benignidade é algo que só gera o bem. Daí, ser um fruto do Espírito, ordenado pelo Senhor, para que seja desenvolvido em nós, né? Porque a gente não pode gerar o mal, a gente só pode gerar o bem. Se temos a mente de Cristo, se somos filhos de Deus, então precisamos aprender a gerar o bem. Então, isso é a benignidade. A palavra de Deus diz que a sua benignidade é para sempre. Não é hoje. Ah, hoje Deus está benigno, mas amanhã não. Ah, depois da manhã não. Olha, sabe, eu errei hoje. Eu fiz algo errado e a benignidade de Deus para mim terminou. Não é assim, igreja. Deus é tão bom. A Bíblia diz que 7 vezes cai o justo e 7 vezes o Senhor o levantará. Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que somos pó e cinza. Então, hoje estamos bem, mas amanhã podemos falhar. E quando falhamos, a quem recorremos? Recorremos a esse que sua benignidade é para sempre. E essa confiança em nós, igreja, não vamos pecar por causa disso. Mas se alguém pecou, ou está em pecado, se está em pecado, larga do pecado. Afasta dele e conversa com aquele que é benigno por tudo sempre. Porque ele vai te ouvir e ele vai te perdoar, vai te gerar o bem novamente e vai novamente colocar você no caminho. Então, em todo momento, ele é benigno. Né? O salmista inicia e termina anunciando nesse salmo assim, porque sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Então, a benignidade é algo, igreja, é aquele que só sabe gerar o bem. Ele nunca gera o mal. Não tem muito, hoje eu estou com raiva, hoje eu errei, hoje eu não estou bem, eu vou gerar mal. Não. Aquele que é benigno, como é Deus na sua essência, ele nunca gera o mal, nem em nada, inclusive conosco, que somos falhos e pecadores. Mas, por ele ser benigno, ele sempre tem paciência conosco e sempre nos aceita. Lembra do filho pródigo? Pediu o que tinha e o Senhor sabia para quê. O pai sabia o que ele ia fazer. Foi lá para fora, gastou com toda a sua fortuna, tudo aquilo que o pai lhe deu, gastou com as meretrizes. E quando terminou que entrou em crise, ele lembrou-se: eu tenho um pai. Eu tenho um pai que é bom. E eu vou lá conversar com ele e pedir perdão a ele. E quando ele vinha no caminho, certamente pensando: o que é que eu vou dizer a meu pai? Como é que vou me justificar diante do meu pai? Não é dizer que tudo que ele me deu, eu gastei com as meretrizes, estou nessa situação. O que ele não sabia é que o pai já sabia de tudo e estava esperando ele todos os dias. E no momento que ele apareceu, foi motivo de alegria para seu pai, para abraçá-lo e dizer: aquele que estava perdido está de volta e é motivo de festa. E fez uma festa para aquele filho que estava voltando para a sua presença. É assim que ele age, por isso que ele é benigno. Segundo Adere Souza, na mente das primeiras gerações de cristãos, ficou a imagem de Jesus como alguém que passou no mundo fazendo o bem. Né? Foi o homem que passou pelo mundo e que ninguém conseguia dizer, mas ele fez isso ou aquilo de ruim. Não. Ele foi um homem que só veio fazer o bem nessa terra. Né? E um bem ele não só fez enquanto estava vivo, como no último dia de vida dele ele fez o bem maior, que foi reconciliar o homem com Deus e derramando o seu sangue para justificar o pecador. Foi realmente um que só fez o bem e foi lá para estar sentado à destra de Deus e lá continua intercedendo por nós. Como eu já falei, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas falhas, precisamos do advogado. E ele é nosso advogado, está lá intercedendo por nós. Quando erramos, ele fala com o Pai
a nosso respeito e nos reconcilie novamente. Isso é motivo de alegria para nossos corações. O ensino apostólico colocou beneficência no centro da vida cristã. A misericórdia ou benignidade é um dos dons espirituais e um fruto do Espírito. Deves fazer o bem a todos. Todo o ensinamento de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos homens de Deus, é voltado para esse motivo. É voltado para essa direção, fazer o bem. Porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Aquele que não tem amor, infelizmente, não tem como dizer eu sou filho de Deus, porque não está cumprindo aquilo que Jesus ensinou, que ele praticou, deixou como exemplo e deixou para a igreja cumprir, né? Então precisamos praticar isso. Então todo ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos é nessa direção. Eu falei um pouco antecipado, mas aqui repete. 2, 3. O Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, testifica tais aspectos do caráter de Deus se tornarem evidentes também quando invocou o Deus e foi socorrido. O salmista estava em dificuldade, alguma luta estava acontecendo na vida dele. O que ele fez? Invocou o nome do Senhor. E o Senhor escutou. E isso deixou feliz, porque o Senhor escutou e socorreu na sua luta, na sua dificuldade. Certamente ele tirou da vida do salmista aquilo que estava trazendo tristeza, estava trazendo dor à sua vida, né? E ele ficou feliz por Deus escutá-lo. É aquilo que eu falei. Deus sempre tem paciência para nos escutar. Às vezes, para nós é tão sério, mas para Deus é uma bobagem tão grande. Ou às vezes, muitas vezes nós nos martirizamos por coisas tão pequenas e falamos o tempo inteiro, o tempo todo no ouvido do Senhor, aquilo que é tão pequeno, aquilo que não deveríamos estar preocupados. Mas mesmo assim o Senhor tem paciência para nos escutar e para resolver o nosso problema. Tirar aquilo da nossa mente, da nossa vida e novamente a gente nos sentir feliz. A maior alegria do Senhor é quando olha para nós e vê a gente feliz e alegre, com todo o prazer de louvar o seu nome. Isso deixa o Senhor feliz, porque nós estamos felizes. Porque Deus é amor, Deus é benigno, Deus é bom. Então, Ele não vai se alegrar com quem está triste, com quem está chorando. Ele quer a gente feliz, né? É por isso que Ele sempre nos atende e sempre nos escuta quando a gente estamos tristes. Quando acontece algo ruim na nossa vida, por exemplo, a perca de um ente querido, né? A gente fica triste, aí não tem o que dizer. Mas não tem que dizer aquele que perdeu, né? O seu ente querido. Mas o Espírito Santo sempre tem algo para dizer ao coração daquela pessoa. E vai consolando, e aquela pessoa entende a situação e daqui a pouco está tranquilo de novo, porque sabe que é algo que faz parte da vida. Né? Aí não quer se acostumar, mas a morte faz parte da vida. Né? É através dela que nós partimos para os braços do Senhor. Então a morte faz parte da vida. Né? Mas esse consolo, só quem tem é o nosso Deus, é através do Espírito Santo. E Ele sabe fazer isso como ninguém. William Barclay comentou sobre Mateus 7, 7 ao 11. Jesus nos diz que devemos persistir na oração e diz-nos que não devemos desanimar. Né? Quando ele fala lá em Mateus 7,11, que pedi e dar-se-vos-á, né? Bater e será aberto. Né? Então ele está dizendo, insistir na oração. Mesmo quando você bater hoje, se não for aberto, você não desista. Continue insistindo, porque se até os maus dão o que é bom a seus filhos, imagine o Senhor. Então o Senhor, se eles, os maus escutam muitas vezes os seus filhos para dar o que eles precisam, quanto mais o nosso Deus, que é bom, né? Então insista na oração. Insista sempre na oração, porque naquele momento vai ter um momento certo que Deus vai agir. Por que ele faz isso? Ó, Jesus estabelece nessa passagem que eu acabei de falar, Mateus 7, 7 a 11, Jesus estabelece a dupla realidade de que Deus sempre responderá à nossa oração, à sua maneira, em sua sabedoria e amor. Muitas vezes, igreja, por incrível que pareça,
A nossa oração não é respondida naquele momento porque nós nem estamos em condição de receber aquilo que nós pedimos. Não é? Como diz Tiago, muitas vezes pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos muitas vezes coisas que não é para o nosso bem. Então Deus segura um pouco até que a gente amadureça o suficiente para ter condição de receber aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Tópico 3. O agir de Deus. No tópico anterior, destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Né? Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência de quão é maravilhosa a ação de Deus. Né? Vemos que Deus nos escuta, mas vemos também a profundidade do agir de Deus. Deus tem o seu modo de agir, como diz lá no livro de Eclesiastes, Deus tem tempo e modo de agir, não é no nosso tempo. Muitas vezes a gente quer ver o tempo, mas também tem o modo de Deus. Ele não faz de qualquer jeito, porque Deus só faz coisas boas. E muitas vezes pedimos de maneira errada, então Deus muda o sistema, o modo, para que venha da maneira certa para nossas mãos. Né? Quando nós oramos a Deus e pedimos que seja feito conforme a vontade de Deus, e que muitas vezes o Espírito Santo tem que interceder por nós para mudar aquilo que estamos pedindo de maneira que não é muito da vontade de Deus, e o Espírito Santo muda. Então tudo isso é a bondade de Deus, é a profundidade que Deus tem para nos conhecer, para fazer da maneira que não nos venham prejudicar. Então tudo isso é através do amor de Deus. Aquele que concede a luz. O verso 27 do Salmo 118 testifica que o Senhor nos deu a luz. A luz é o entendimento. A luz é a sabedoria. Né? E quando nós temos essa luz, porque igreja, veja bem, quando estamos nas trevas, as trevas não têm luz. E nas trevas nós não vemos as coisas. Quando você estava no mundo do pecado, a gente não entendia a palavra de Deus. Não sabia a diferença do que era certo e do que era errado. Por isso que agimos segundo o nosso coração. Quando conhecemos a palavra de Deus, que é a luz que Ele nos dá, que Ele nos trouxe através do Espírito Santo, a gente começa a ponderar o que é certo e o que é errado, o que agrada e desagrada a Deus, o que faz bem ou o que não faz a nós e a nossa família. Isso é luz. E essa luz Deus nos deu. Quando Ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para nos dar essa luz. E quando Ele subiu, Ele mandou quem? O Espírito Santo para nosso coração, para todos os dias estar nos guiando e nos mostrando qual é o caminho certo. Olha, as trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente da pessoa, é o pecado que obscurece, que não deixa ver, afeta também todas as áreas da vida, mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz. E é através dessa luz de Deus e do afastamento, do perdão do nosso pecado, que entra a luz no nosso coração, que entra a luz no nosso espírito, na nossa mente, e a gente aprende a ter discernimento do que é certo e do que é errado. Por isso que Jesus nos ensina, né? Jesus, a bondade de Deus é tão grande que Ele não faz sempre a nossa vontade. Deus sempre faz o que é certo, o que é necessário para nossas vidas. Muitas vezes pedimos coisas que não é necessária, não é? Mas aquilo que é certo é que Deus nos dá, porque aquilo não vai nos prejudicar. Então, é essa luz que nos dá discernimento para entendermos o que é certo e o que é errado. Né? E muitas vezes, uma oração não atendida a gente entende, porque não era da vontade de Deus. Alguma coisa tem que não está sendo atendida a minha oração. Porque Deus só dá aquilo para a gente, aquilo que é bom. É o Senhor que concede a luz, ou seja, Ele deu-nos o conhecimento de si mesmo e de sua vontade. Então, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente vai buscar da vontade de Deus. E aonde é que está o esclarecimento da vontade de Deus? Na sua palavra. É lá que Deus fala conosco. É lá que Deus nos ensina. É lá que Deus nos faz se mostrar, como que a gente olhasse para um espelho e a gente estivesse nos vendo como estamos agindo e como a palavra manda agir. Muitas vezes eu digo, mas puxa vida, eu estou fazendo dessa forma,
Mas a palavra de Deus diz que não é assim. E se eu não estou fazendo assim, segundo a palavra de Deus, eu estou errado. Então é essa luz de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, que vai nos orientar sempre para o lado certo. Por isso que a gente está sempre feliz, sempre alegre, porque mesmo quando não conseguimos algo, a gente entende por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina. E isso, igreja, é motivo de alegria da gente ter um Deus em espírito em nossa vida para nos ensinar e discernir aquilo que está certo e errado. Muitas coisas o mundo não vai entender. O mundo não entende, porque as coisas espirituais só é discernida pelos espirituais. Mas o mundo não tem esse espírito. Por ele não ter, não tem capacidade de discernir. Daí, se ficar tão apavorado com tudo isso que acontece pelo mundo, por quê? Porque ele não entende. Nós não nos assustamos porque nós entendemos o que está se passando. Sabemos que a palavra de Deus se cumprindo e sabemos que a igreja está debaixo da mão do Senhor. Só toque em alguém do Senhor, no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, aquele que ele permite. Se ele não permitir, nada toca. Então, nenhuma pandemia, nenhuma moléstia, nenhum mal vai nos atingir se Deus não permitir. Então, estamos debaixo dessa segurança e é esse discernimento da parte de Deus que nos dá segurança para estarmos sempre felizes na presença do nosso Deus. E deu-nos motivo para alegria e regozijo, que são a luz para a alma, ao conceder prospecto de luz eterna do céu. Então, é essa luz eterna, é essa luz que vem do céu, através de Deus, que nos dá essa alegria e essa paz, como já falei. 3:2, que diz, aquele que dá força. No verso 14 do Salmo 118, o salmista declara que o Senhor é a força, é a nossa força, né? E como é essa força? Olha, o salmista não entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Não conseguiríamos, igreja, vencermos as batalhas espirituais se não fosse a força de Deus, a força do Espírito Santo. O que nós vencemos não é porque temos força, porque somos, não, é porque Deus está conosco. É Deus que está em nós, nos impulsionando e fazendo agir para vencer e dando essa força, essa segurança. E o salmista entendeu isso. Quando ele entendeu isso, ele disse: então tudo que eu venço, tudo que eu faço, tudo que acontece na minha vida é por causa da luz e da força que o Senhor me deu. Não vem de mim, isso vem do Senhor. Então, quando ele entendeu isso, mais um motivo para quê? Para que ele louvasse a Deus, ele se alegrasse com Deus, ele rendesse graças a Deus. Porque à medida que vamos compreendendo o agir de Deus na nossa vida, é só dar motivo para a gente ser mais feliz e ser mais grato ao Senhor. Não fazemos como aquele 9 leprosos, né? O Senhor curou 10, mas só um voltou para agradecer. E o Senhor perguntou: não foram 10? Cadê os outros 9? Só tu voltaste para dar glórias a Deus? Então, essa ingratidão, aquele que conhece a Deus e reconhece o que Deus faz na vida dele, jamais ele faz isso. Ele sempre tem motivo para agradecer ao Senhor por tudo que ele faz em nossas vidas. Não só na nossa, mas na vida daqueles, da nossa família e daquele que nós intercedemos por ele. Muitas vezes Deus age na vida de pessoas só por causa da nossa intercessão. Não é? Por amor a nós, ele abençoa a outros. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dados e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Sabemos que o inimigo não para, né, igreja? Ele não gosta da gente, a gente também não gosta dele, mas ele está sempre preparando algo contra nós. Está sempre buscando alguma coisa que sirva de pedra de tropeço para a nossa vida. E é aí que entra aquilo que Deus nos dá, a luz que Deus nos dá, a palavra que nos ensina, a presença do Espírito Santo quando obedecemos, para nos livrarmos de todos esses laços malignos, como está escrito lá em Efésios, né? Fortalecei-vos na força do Senhor, né? Efésios 6:10. Então tudo isso é motivo para a gente se alegrar em Deus, porque é por causa dele que vencemos todas as batalhas. É os laços, quanto você não tem noção de quantos laços é desmanchado por dia por Deus para que nós não tropeçarmos. É Ele que tira esse laço da nossa frente. São laços invisíveis, laços espirituais,
laços preparados pelo inimigo. Mas Deus, que está sempre à frente dele, vai lá e desfaz para que eu e você não caia nesse laço. Então, você tem motivo para agradecer a Deus. Tem muitos motivos. 3:3. A pedra angular. O salmista declara, no versículo 22 do Salmo 118, que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes em um edifício, né? Naquela época se usava a pedra angular, aquela pedra de esquina, ela ligava duas paredes, né? A parede de um lado, naquele ângulo reto, ela ligava aquela de esquina, é que segurava as duas paredes. O que isso representa para nós? Nós estamos ligados em Cristo e Cristo está ligado em nós. E ele, como pedra de esquina, pedra angular, aquela que sustenta, ele sustenta toda a igreja. Todo aquele que está ligado em Cristo, ele, como pedra angular, pedra de esquina, ele sustenta, assim como a pedra angular sustenta o edifício, Jesus Cristo segura, sustenta a igreja, ele sendo a pedra angular. Isso é motivo de você ser feliz, igreja. Essa pedra é muito forte, ela é muito potente e ela sustenta toda a igreja através do Senhor Jesus. Você não está abandonado ou jogado andando de qualquer jeito. Há alguém muito poderoso que nos sustenta, que nos segura até o dia da nossa redenção. Ele é a pedra de esquina, não somente no sentido de vincular toda a sua igreja, como também no sentido de unir o céu, a terra, a nossa própria pessoa. Você sabia que você tem acesso aos céus através da sua oração? Você tem acesso ao poder de Cristo através da palavra. Você aplica a palavra e ela se cumpre, porque Deus nos deu essa autoridade. Então ele é pedra de esquina também para isso. Ele nos une a Deus, à palavra e ao poder que ele deixou conosco. Então, igreja, esse é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo e é o Deus que nos traz alegria. E logo, logo estaremos juntos, né? Falando isso pessoalmente. Concluindo, o Salmo 118 instrui o servo do Senhor a uma vida de gratidão a Deus. Ao reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade, ele é digno de ser adorado não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Essa natureza de amor, de bondade, de benignidade, de trabalhar por nós, de nos perdoar, de nos sustentar, de nos dar força para a gente continuarmos aqui nessa terra, vencendo o pecado, vencendo a dificuldade, vencendo as enfermidades, vencendo o medo e nos preparando para no dia que o Senhor nos chamar estar pronto para estar com Ele. Igreja, sempre seja grato ao Senhor, sempre renda graça ao Senhor, porque Ele é digno de tudo isso, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por nós. Ele é digno de tudo isso. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que logo, logo estejamos juntos na igreja, adoramos o nosso Deus. Fica com Deus, em nome de Jesus.